Todos que nos acompanham pela internet e redes sociais, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu convido nesta hora os amados irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 19, versículo 23. Jó 19, 23. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que devias dizer: por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmo a espada, porque o furor traz consigo os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Que o Senhor nos abençoe. Amém? A igreja pode estar sentada. O pastor já orou, o pastor Cleiton já orou pela palavra, pela ministração. A palavra é curta, um dia de celebrarmos a ceia memorial do Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo. E nós lemos esta palavra nesta manhã no livro de Jó, talvez o livro mais antigo da Bíblia escrito, né? Isso aqui acontece antes, muito antes de Moisés. Moisés escreve a lei, Moisés que vai escrever Gênesis, a criação. Claro que a criação está antes disso aqui, o evento criação, mas o livro, né, uns falam que esse aqui talvez seja o mais antigo livro da palavra de Deus. E um homem, né, chamado Jó, que todos já conhecem, a história de Jó. Esse livro de Jó, a gente fazendo aqui uma breve introdução para situar os irmãos todos no mesmo, vamos dizer, entendimento, no mesmo nível, né, no mesmo grau. Esse livro, apesar de se chamar Jó, ele tem muitas falas de pessoas diferentes. Amém? Então é importante entendermos isso. Existem 3 amigos de Jó que, quando ouvem falar do sofrimento de Jó, Jó estava com chagas pelo corpo, com úlceras, desde a planta do pé até o topo da cabeça dele. E ele se coçava com caco de telhas, ele se raspava. Então é até difícil ver alguém nos dias de hoje assim, exatamente assim. A gente vê um pedaço do corpo, às vezes algum mendigo com alguma coisa feia, que a gente às vezes não quer olhar, realmente é feio. Mas Jó estava desde a planta do pé até em cima. Era tão deplorável o seu estado, que quando esses 3 amigos dele chegam, eles, quando observam Jó, não de perto, a uma certa distância, eles já viram o que vinha pela frente. O que é isso? Eu não imaginava que o nosso amigo Jó estivesse nesse estado. E aqueles homens ficaram 7 dias, só de longe, olhando, contemplando ali, até começar a ter
diálogo, né? Era o Elifaz, Bildade e Zofar. Era o nome dos três amigos de Jó. Esses homens vão fazer discursos por aqui também. Em alguns capítulos do livro de Jó, é o Elifaz que fala, em alguns é o Bildade, em outros é o Zofar, mas nesse que nós lemos é o próprio Jó, o 19. Amém? Então, estou fazendo uma breve introdução, nada demais, para nos situarmos. Quem está falando aqui é a pessoa que está mais sofrida de tudo, né? Já tinha perdido toda a sua riqueza, era um homem riquíssimo, mais rico lá daquela região. Era como se fosse um empresário da área, vamos dizer assim, de logística, talvez. Tinha camelos, tudo e muito. Transporte, gados, empregados, tudo, simplesmente tudo é roubado, se perde. Depois, para aumentar o seu sofrimento, nós já sabemos, todos os seus filhos também morrem. O homem tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Todos morrem. E, por fim, ele é atacado desta enfermidade, o qual nós falamos, uma espécie de um tumor, de um câncer, de uma úlcera, desde a planta do pé até a cabeça. E se raspava com capo de telha e se jogava pó, cinza, para amenizar o seu sofrimento. E esse trecho que nós lemos, irmãos, nós vemos um homem que ele já descreveu aqui neste capítulo a oposição, o oposto, o contrário do que passou a acontecer na sua vida. Ele era reverenciado, ele deixou de ser reverenciado. Ele tinha muitos amigos, todos viraram as costas para ele. Os amigos todos viraram as costas. Ele chamava o criado dele assim, você aí. O criado nem ouvia mais ele. Jó não tinha nem mais voz. Ninguém dava mais chance para Jó. O próximo passo de Jó era a morte. Então ele está dizendo tudo isso. Tudo isso. E ele ainda diz, o meu bafo se tornou estranho à minha mulher. A esposa dele também. Tem aquela passagem, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Não vale mais a pena viver. Mas Jó, ele tinha uma certeza profética. Ele tinha certeza de uma coisa. Ele sabia quem ele era. E ele começa a dizer, olha, quem me dera agora, era algo urgente, que as minhas palavras, o que eu estou falando, né, Jó, fossem escritas. Mas eu não quero que ela seja escrita de qualquer forma. Eu quero que ela seja gravada. Gravada para que fique ali para sempre. E todos possam ler. Não é? Eu lembro até da passagem que o pastor pregando em Abacuque, tem algo parecido. O Abacuque escreve, porque a visão é para muitos dias, mas escreve de uma forma que até quem passe correndo consiga ler. Até quem passa correndo, mesmo não querendo ler, vai ler. Porque o justo viverá pela fé. Mas Abacuque, o pastor pregou isso aqui já. A última pregação dele, não é, pastor? Eu queria que as palavras fossem gravadas. E com pena de ferro, sabe? Pena de ave, pena tem a ver com ave, né? Mas ele queria uma pena de ferro, algo que ninguém conseguisse apagar. Fossem gravadas. E com ferro e com chumbo, para sempre esculpidas na rocha. Porque ele tinha uma certeza. E aqui é o versículo chave que nós precisamos e que estava no louvor, aqui conduzido pela irmã Cláudia, e que nós cantamos nas 2 primeiras projeções. Eu não sei se tem como ele colocar, o Igor colocar a primeira projeção do louvor. Se tiver, ele vai procurando aí. Se der,
pão da vida, é isso, né? Aí a gente, se ele projetar, vocês me avisem. A gente vê, tá? E olha, irmãos, porque ele tinha uma certeza, eu sei que o meu Redentor vive. Esse Redentor está com R maiúsculo. Isso era algo tão absoluto, tão certo na vida de Jó, esse homem que nós falamos. Ele falou, o meu Redentor era pessoal. Ele vive e que, por fim, eu não sei quando, mas ele vai se levantar sobre a terra. Olha aqui. Ó. Existe alguém, irmãos, que levou as nossas dores, que levou sobre nós as nossas transgressões. Era tudo nosso. Mas ele levou. Não tinha obrigação nenhuma. O nome dele está ali no começo. Cristo. Jesus Cristo. O castigo que nos traz a paz, porque nós já sabemos para onde nós vamos, para Jerusalém celestial, a vida eterna, foi Cristo que levou. Por isso nós temos essa paz. Estava sobre ele. Por suas chagas fomos sarados. Pode passar para o próximo, Igor? Isso é Isaías 53, tá? Não tem a ver com Jó, mas é. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Tudo que é maldição da lei estava sobre a gente. A gente estava todo errado diante da lei. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas. Lembra esse verbo aqui, ó. Resgatar tem muito a ver com redenção. E nos lavar de toda iniquidade. Ok, Igor, obrigado. Obrigado. Nos resgatar das trevas e nos livrar, né, de toda iniquidade. Se você não tem iniquidade diante de Deus, você está puro, santo e justo. E você tem entrada no céu. Porque no céu não entra pecado. Tem que ser santo. E quem nos lava é Jesus Cristo. Mas esse homem, ele tinha certeza do seu Redentor, que um dia ia se levantar e aquela vida dele, aquela miséria dele, ele um dia veria aquilo tudo acabado. Nós vamos continuar falando mais um pouco até o final, porque o final tem algo para quem rejeita o Redentor. A palavrinha é a seguinte: para saberdes que há um juízo. Isso são para os rejeitadores do Redentor. O Redentor veio para todo mundo. Mas, amados, a coisa não é tão simples assim não, ainda mais na época que o Jó escreveu isso. Não tinha lei, não tinha as profecias, não tinha os profetas, é muito antes. Terra de Uz. Não é nem terra de Ur, é terra de Uz. Jó escreveu, não, provavelmente, alguns dizem que foi até o Moisés também que escreveu, provavelmente. Porque quando vai se falar em escrita na Bíblia pela primeira vez, é com Moisés. Tá? A Bíblia vai falar em alguém escrever algo, é com Moisés. Mas não quer dizer que não tem ninguém escrito antes algo da parte de Deus. Vamos lá em Jeremias 15, vamos dar uma navegada para a gente entender um pouquinho o que Deus está falando conosco. Os irmãos já estão entendendo, com certeza, parcialmente, mas tem mais coisas. Jeremias, capítulo 15. Tá? Começa no, não precisa, fica no 15, tá? Mas no 14, só para você ter uma ideia, Deus vem falando, e Jeremias, né, Deus vem falando de um juízo forte sobre Jerusalém, sobre o seu povo amado. Deus vem falando de um juízo por causa da desobediência. E a Bíblia vai dizer no 14, assim, em termos de um título, não está escrito, que Jeremias intercede em vão. Jeremias intercede em vão pelo povo. Por quê? No finalzinho do 14, não precisa, se você quiser ver o 14, 19, ler comigo, Jeremias vai dar aquela famosa que os profetas fazem sempre, né? Coloca Deus lá em cima, se humilha, para ver se tem um jeitinho, se um reverter o quadro.
Jeremias vai dizer no 14:19: de todo rejeitaste tu a Judá? Ou aborrece a tua alma Sião? Né? Ele sabia tanto dos salmos de Davi, né? Sião, amar Senhor. O Senhor, de repente, amava Sião, agora não ama mais Sião. Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui turbação. Ah, Senhor, Jeremias, ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Né? É meio copia e cola dos profetas. Os profetas, eles amavam, irmão, seu povo. Eles iam lá, batiam no povo, porque era Deus que estava mandando. Eles iam tudo, Senhor, tem que falar isso? Tem. Mas no fundo, eles amavam o Senhor. Né? Não nos rejeite por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te, não anules o teu concerto conosco, Senhor. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover, né, os deuses dos gentios? É alguém que fez os céus, a terra, não é Deus? Jeremias ali, na luta. Podem os céus, as chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Aí Jeremias esperava assim de Deus. Tá bom, Jeremias, vou dar mais um tempinho. Mas aí, meu amado, foi por isso que eu mandei você ir lá para o 15. Fiz um pedido para nós lermos o 15. Olha o que Deus vai dizer. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Fica no lugar de Jeremias, amado. Você acabou de fazer um apelo para Deus. Senhor, tu amas Sião, por amor do teu nome. O que é que os outros vão dizer, Senhor? É teu povo. Ao Senhor, o seguinte, ó Jeremias, vou te falar uma coisa. Lembra do Moisés, servo fiel em toda a sua casa, como está escrito em Hebreus? Claro, Moisés dos 80 aos 120. Não estamos falando do Moisés do nascimento aos 40, nem dos 40 aos 80, mas dos 80 aos 120, que é o Moisés fiel em toda a sua casa, o libertador, não é? Uma sombra do Senhor Jesus, aquele que liberta. O homem fez o que o perfeito faria, Jesus. Lembra dele? Lembra. Guarda esse nome, Jeremias. Lembra de Samuel? Aquele que diz assim, ó, nenhuma palavra caiu por terra, dita por Samuel. Aquele que desde que desmamou, foi falado aqui na EBD, foi entregue ao sacerdote Eli e servia na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Lembra? Lembro, Senhor. Se os dois estivessem aqui na minha frente, os dois, de jejum, pano de saco, cinza, rosto no chão, chorando, eu não os ouviria. Moisés e Samuel, hein? Eu não estou falando de Jeremias, não. Jeremias está dizendo, oh, você orou, né? Deus falou para ele. Agora, chama Moisés e Samuel, os dois juntos aqui. Não é um de cada vez, não. Soma a santidade dos dois e manda os dois intercederem em favor desse povo, a mim. Eu não os ouviria. O homem é ruim, hein? O homem que eu falo não é Jesus, não. Nem Deus, não. O homem, nós. O ser humano não merece nada. Mas talvez alguém diga, Reginaldo, Moisés e Samuel não, mas quem sabe Noé, Daniel e Jó, né? Vamos lá para Ezequiel, capítulo 14, 20. Ezequiel 14, 20. É isso? Não sei se é isso mesmo. É. Eles já são falados um pouquinho antes, tá? Mas eu vou ler só o 14 e 20.
Aqui já é Ezequiel. Aqui, amados, já estão até no cativeiro. Ezequiel é mais novo que Daniel, tá? Embora o livro é depois, a idade de Ezequiel é mais novo que Daniel. Daniel é mais velho. Deus vai falar assim para Ezequiel. Ainda, bota os três juntos. Noé, aquele da arca mesmo. Aquele que Deus salvou. Daniel e o próprio Jó, que aqui em Ezequiel já era conhecida a história de Jó. Os três juntos, com o rosto no chão, com jejum, com lágrimas, intercedendo por este povo, estivessem no meio dela, da cidade. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Só quem encontraria favor do Senhor seriam os três, e isso a parte imaterial, que é a alma. Até o corpo dele eles morreriam. Ia morrer todo mundo. Mas os três encontrariam o favor do Senhor. Olha, os três me agradam. Mas eu não ouviria a intercessão dele. Ia morrer criança, mulher, todo mundo. Os três juntos. Não é um de cada vez, não. Tenta lá, Noé. Não deu certo. Vem você agora, Daniel. Você que orou tão bonito lá no capítulo 9. Senhor, perdoa os meus pecados e o pecado do meu povo. E aquela oração, até que chega lá Gabriel. Daniel, homem muito desejado. Deus vai ouvir esse. Sabe qual é a resposta? Eu não livraria a cidade. Agora a gente pode fazer um exercício, irmãos. Junta Moisés, junta Samuel, junta Noé, junta Daniel, junta Jó, bota os 5 de uma vez. Vai adiantar. O que é que o homem está precisando? De um intercessor que Deus ouça por causa da maldade do homem. Porque o homem não merece nada a não ser a morte eterna. O homem precisa desesperadamente de alguém que interceda por ele. E Deus está dizendo que não tem ninguém desses famosos, entre aspas, que sirva. E se a gente traz para os nossos dias, irmãos, quantos santos que são santos? Eram santos de Deus, homens que serviram a Deus, alguns com entendimento mais correto, outros com entendimento um pouco errado, né? Como foi o caso de alguns, por exemplo, de Agostinho, santo conhecido, né? Santo Agostinho no sentido de um homem santo, separado para Deus. As coisas dele eram tratadas do Senhor. No final da vida teve uma interpretação um pouco diferente, né? Mas tem vários nomes aí, não tem? Antônio, José, Pedro, João, tudo santo. Tem muita gente em que o intercessor, o intermediário, são esses homens. O que é que Deus está dizendo na palavra? Deus ouve? Deus não ouve, irmãos. Deus não ouve. Deus não ouve. Ele citou as maiores autoridades que tinha Israel, assim, nomes de abalar a estrutura. Você, como assim? Moisés e Samuel, ele vai ouvir. Jeremias, tudo bem. É uma tentativa, eu tentei. Eu pelo menos tentei. Mas Moisés e Samuel, ele ouve. Não ouve. Não, então pode ser a quantidade. Vamos colocar 3 pessoas. Noé, Daniel e Jó, ele ouve. Não ouve. Não ouve, irmãos. Vamos voltar para o nosso texto. Tem um Redentor, irmãos. O Redentor que a gente viu aqui no louvor. O nome dele é Jesus Cristo. Só Ele, Deus ouve. A Ele, Deus ouve. O pior dos pecadores que se humilhar diante do Senhor, se Jesus estiver no meio, o céu para. O céu para ouvir a voz do Senhor Jesus. O céu para ouvir a voz de Jesus.
Não tem Moisés, não tem Daniel, não tem Jó, e nós podemos dizer, cada um de nós aqui, e você que está nos ouvindo, eu sei que o meu Redentor está vivo, intercede por mim, e se Deus me ouve e me mantém até agora, é porque Ele está vivo. A salvação do homem vem de Deus, do começo ao fim. Quem diz quem é o intercessor é o próprio Deus. Ele manda o Filho dele. Não tem homem na terra para interceder por nenhum outro homem. Para a vida eterna, não tem. Para a vida eterna, não tem. Só tem um Redentor. E Jó tinha esta certeza. Eu sei que ele um dia virá sobre a terra. E eu mesmo o verei. Haveria de ter uma experiência na vida de Jó que mudaria completamente a vida dele. O próprio livro de Jó, irmãos, no capítulo 42, o capítulo 42 de Jó diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó estava precisando de uma intimidade maior com Deus. Ele estava num sofrimento muito grande, fez muitas perguntas, muitas questões. Ele sabia que tinha um Redentor. Não tem. O Redentor é aquele que paga a tua libertação. Ele paga. Ele te liberta mediante um preço. E o nosso Redentor, daí o nome, né? Cristo Redentor, todo mundo usa, né? Foi Cristo que deu a vida, pagando os nossos pecados, e a gente deixou de ter dívida para com Deus. A gente deixou de ter dívida. Mas esse pagamento, meus amados, foi mediante derramamento de sangue. Ele se esvaziou. Ele deu a sua vida por inteiro. Ele se deu por completo. Ele não barganhou com o Pai. Um pouquinho, o braço, a perna. Não, ele morreu. Jó não morreu, mas ele morreu. Jó não morreu naquela ocasião. Jó ia ganhar a vida novamente, mas na frente morreu como todo humano. Mas Jó chegou num estado que não faz muita diferença entre estar vivo e morto. Perdeu todos os bens materiais. Para quem é muito rico, isso faz muita diferença. Para quem é pobre, não. Quando você perdeu, não tem nada, né? Agora, quando a pessoa era um empresário do nível de Jó, é uma mudança. Aí depois perde todos os filhos, depois a saúde dele fica com a úlcera, um estado aparecendo sangue, vermelhidão, da cabeça até a planta do pé. E ainda, a mulher dele, todo mundo, né? Nem criado queria ouvir Jó. Traz um copo d'água. Não, o criado passava batido. Jó não era contado mais. Jó não era contado. Então Jó no 42 vai dizer, olha, eu sei que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Isso serve para nós, hein, irmãos? Por isso eu, Jó, falei no meu sofrimento do que não entendia, não compreendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Olha que posição agora nova. Senhor, não interessa o estado, eu quero ser teu aluno. Eu não vou te questionar. Eu vou te pedir só, Senhor, escuta, eu vou fazer a pergunta. Se aprouver ao Senhor me ensinar e responder e eu entender, amém. Mas eu já sei a minha posição. Eu não sou o professor, eu sou aluno. Escuta-me, eu falarei, eu te perguntarei, e tu, Senhor, me ensina. Ensina-me a viver
né? Está lá no Salmo 90 também, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ou no Salmo 39 também tem bem semelhante, a vaidade do homem passageira. Davi escrevendo ali o Salmo 39, o 90 é uma oração de Moisés. E ele vai dizer a evolução, irmãos. Muitas vezes o sofrimento faz com a gente. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Ouvi o quê? Ouvi tua voz, ouvi falar de ti, do teu poder. Mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino no pó, em algumas versões ainda fala assim, e me arrependo no pó e na cinza. Amados, precisa de um redentor. Precisa de um redentor. Alguém que pague. Você quer entrar em contato com Deus? Você quer ter a certeza de que você verá com seus olhos ao Senhor Jesus, face a face? Nós veremos o Senhor face a face. Isso está profetizado na Bíblia toda. Nós veremos o Senhor, nós estaremos com o Senhor para sempre. Isso tudo é porque tem um intercessor que Deus ouve. Esse não falha nunca. E quem providencia é Deus. Por isso que eu falei, vem de Deus, não vem do homem. Deus que aponta. O homem não quer. O homem muitas vezes quer apresentar a intermediação dele, a solução dele. Mas a que vem de Deus é Jesus. É a única propiciação. É a única propiciação. É aquilo que é propício a Deus. É aquilo que aplaca a ira de Deus. Deus não mais vai aplicar a sua ira. E a Bíblia diz o quê? Nós quem? Igreja, não fomos destinados à ira. Não fomos. Você é a igreja? Você foi destinado para viver eternamente, porque Jesus Cristo, o nosso Redentor, morreu por você. Por mim, por você. Não tem Moisés, não tem Antônio, Samuel, Joaquim, São Pedro, Santo Antônio, Santa Maria, Santa Joana, Santa não sei o quê. Não tem. Não tem, irmãos. Tem como santos irmãos. Eles são irmãos como todos os santos são. Mas o Redentor que vai tirar você das trevas, como nós vimos, e tirou-nos, graças a Deus, e faz pela fé nós andarmos na luz, que nós andamos por fé enquanto estamos aqui, não andamos por vista, o apóstolo Paulo falou isso, andamos por fé e não por vista. Um dia estaremos, com certeza, face a face com o Senhor, porque vive o Redentor. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 3, vamos lá em Romanos, capítulo 3. Nós já estamos terminando a palavra. Vamos chegar lá. Romanos, capítulo 3, versículo 21. A palavra vai dizer assim, Romanos 3, 21. Paulo escrevendo à igreja de Roma. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. E essa justiça nos é imputada. Por isso nós vamos entrar no céu. Porque Deus vai nos ver como justos, sem iniquidade. Por quê? Porque alguém tomou a iniquidade. Tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Você precisa crer. Existem os que creem e existem os que não creem. São duas classes de pessoa. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então todos carecem. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quem é o nosso Redentor? Jesus Cristo. Ao qual, quem propôs isso? O próprio Deus. Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão, pagamento dos pecados
dantes cometidos sob a paciência de Deus. Glórias a Jesus. Irmãos, nós estamos demonstrando, e a Bíblia mostra, que tudo vem de Deus. O que nós entregamos para Deus, que é Jesus Cristo, a oferta perfeita, não tá? Quando nós oramos em nome de Jesus, é porque Ele já nos deu. Foi Ele que providenciou. Ele disse, você está certo. Porque quem disse que é por meio de Jesus, fui eu. O Pai. Oh Deus, a Trindade lá, né? Trindade. Eles resolveram que o Filho viria. Ele é a propiciação, né? Ele é a propiciação. Isso eu já falei aqui algumas vezes, mas é muito bonito, né? Lá na Arca da Aliança, lembram? Na Arca da Aliança, a tampa da arca, existe uma tampa. Existe uma tampa com alças, com varais dos dois lados e alça. Essa tampa chama-se propiciatório. O nome da tampinha lá, tampa pesada lá, propiciatório. Ela no meio é assim, ó, curvada. Assim. Propiciatório. Dos dois lados existiam os querubins, anjos, ali construído pelo artífice, né? Que o Senhor Jesus mandou, né? Deus mandou lá Moisés fazer, né? É o propiciatório, aquilo que Deus aceita. Então, lá nas ofertas, como é que o sacerdote ia com o sangue desse cordeiro do dia da expiação e colocava onde? No propiciatório. E quando ele colocava no propiciatório, né? Ali tinha a fumaça enchia aquele templo, o local, Deus aceitando a oferta e os pecados de todo o povo eram perdoados. Propiciação. Nós vemos agora em Romanos. Deus fez Jesus como propício a nós, é aquele que ele aceita. E os nossos pecados são perdoados. Né? Lembra lá no livro de João, na leitura diária do plano de leitura, lá no finalzinho, né? Quando chega lá no tira a pedra, tal, um anjo sentado à esquerda, dois anjinhos lá, dois anjos. O que é que tinha ali? O corpo? Não, mas tinha um sangue. Tinha um sangue. Jesus ressuscitou, se fazendo propiciação por nós. Sangrando com a sua vida, ele se tornou o nosso Redentor. O nosso Redentor vive e reina para todo sempre. Eu sei que vive o Redentor. Meus amados, isso é um processo evolutivo até chegar em Jesus. Né? Você vê lá atrás, o Antigo Testamento, Jeremias intercede em vão. Né? Jeremias achava que estava com... Depois que eu disse, Senhor, por amor do teu nome... Senhor, tu esqueceste de Sião, né? Jeremias deve ter imaginado assim. Davi compôs um salmo assim, né? Que Deus ama o Monte Sião. Quando eu falar de Sião, ele vai. Aí Jeremias ouve de Deus o seguinte, ó, faz de conta que Moisés e Samuel, não é você não, estão os dois aqui na minha frente chorando e gemendo pelo povo. Eu não vou ouvi-los. E lá para Ezequiel diz, ó, nem Noé, Daniel e Jó juntos três, ao mesmo tempo, 24 dias, 24 horas por dia, 7 dias chorando, jejuando, passa nem do teto a oração deles. Mas quando Jesus clama, meu irmão, para tudo. Salmo 24, levantai-vos, ó portais eternos, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Já pensou? Os portais eternos nos céus abrindo, abre que o rei vai entrar. Jesus Cristo, com a sua igreja entrando, comprada pelo sangue. Glórias a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com aqueles dois primeiras projeções, talvez só. Tá, Claudinha? Vai ter ceia. Para você saber, amados, que tem um intercessor por nós. A ele Deus ouve sempre. A palavra diz em Mateus que ele nasceu para perdoar os pecados do povo, para a remissão dos pecados do povo. Pecado, o problema é pecado. Pecado tem como salário a morte. O salário do pecado
é a morte. Jesus morre para resgatar as nossas almas. Ele é o remidor, ele é o redentor, não há outro além dele. Apenas para concluirmos, amados, aqui em Atos 3, no capítulo 3, melhor dizendo, Atos 3, versículo 14. Olha o que Pedro diz. Vocês vão ver que normalmente está em letra maiúscula na Bíblia de vocês. Diz assim: mas vós, ele falando para os judeus, negastes o santo, o santo e o justo. Tem um santo e um justo, que é o nosso Redentor. E pedistes que se vos deste um homem homicida. Seguinte, 15. E matastes o príncipe da vida, príncipe da paz. Cantamos agora. Ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Nós, nesses 2 versículos, estamos aqui no final, ó. Nós somos testemunhas, não oculares, mas pela fé que Deus o ressuscitou dos mortos. Amém? Glórias a Deus. Pastor Carlos, por favor.